Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu fiz 1,2 milhões no final de semana, com uma oferta de apenas 10 minutos, para um produto que as pessoas definitivamente não sentem urgência nenhuma de comprar. Eu vou te mostrar como essa mesma oferta no ano anterior vendeu apenas duas unidades de 160 mil de faturamento, e no ano seguinte conseguiu vender 1,2 milhões, com as pessoas praticamente vindo imediatamente, mesmo sem eu ter que ficar gerando urgência, ficar pedindo, falando de últimas vagas, como é a de praxe, né? A gente usar no mercado digital ali, ou usar no mercado para high ticket, no caso, né? Então eu vou te mostrar esse case aqui, vou te mostrar o produto, os slides que eu usei, como eu pensei na oferta, por que que isso aconteceu, como é que, qual que é a cereja do bolo que eu inseri ali que fez as pessoas sentirem num nível mais profundo ali, um estímulo, um desejo para elas comprarem imediatamente, e isso vai ficar claro quando eu colocar o passo a passo do que eu utilizei ali na psicologia da oferta, para que as pessoas ficassem absolutamente influenciadas a comprar de mim dentro desse programa aqui, tá bom? Então, acompanha comigo, porque quando você aplicar isso dentro da sua oferta, vai ficar absurdamente mais forte se você entender o que eu fiz aqui e conseguir aplicar para você, beleza? No final ainda vou te mostrar alguns bônus do que eu usei na oferta, que deixaram ela ainda mais forte, e como é que você pode aplicar isso no seu negócio, ainda hoje, né? Ainda nesse momento que eu terminar de explicar aqui para você. Então vamos lá, tá? Muito simples aqui. O evento que a gente usou, isso aqui, foi dessa pessoa aqui, que eu admiro muito, que é a CEO da Editora Gente, a Roseli Boschini, tá? Ela tem um evento até hoje que chama Bestseller Experience, que é um evento em que a gente usa, né, dá palco para autores, tá? Autores best-sellers, né? O nome já diz, Bestseller Experience. E aqui, dentro desse evento aqui, olha quem estava aqui, o famosíssimo que vos fala, né? Famosíssimo entre aspas. Bom, vamos lá. A gente, dentro desse evento aqui, o nosso público-alvo era falar com aspirantes ou autores. Então, pessoa que já tem livro ou é um aspirante a best-seller. Tá? Então, o nosso público é muito específico, é um público que são pessoas que querem escrever um livro, e o valor desse programa aqui, o valor desse Mastermind, que é uma mentoria mais avançada, de 80 mil reais. Tá? Então, esse público aqui é a galera do Originals, que é o nome desse produto aqui, que é basicamente um mastermind, uma mentoria mais avançada com a Roseli Boschini, que tem encontros presenciais junto com ela, tem outros encontros online com pessoas que são de muito difícil acesso, e por causa disso, para você elevar sua autoridade dentro desse grupo e entender como se posicionar aqui como um autor, você tem que pagar 80 mil reais, beleza? Então, esse era o nosso produto que a gente tinha que vender, tá? O grande desafio de vender esse produto é que as pessoas definitivamente não precisam escrever um livro, tá? Então, quando você pensa que em escrever um livro, tem pessoas que passam uma vida inteira sem ter a mínima vontade de escrever um livro. Então, eu preciso vender algo que seja para um mercado de autores ou aspirantes a escrever um best-seller, para um produto que eles não conseguem extrair o benefício imediato. Eles não têm a necessidade imensa de fazer um produto como esse. Por quê? Porque dá muito trabalho. Escrever um livro dá muito trabalho. Não dá dinheiro. Então, eu estou falando não dá dinheiro no sentido de, se você ficar vendendo só depender da venda dos livros, você não vai conseguir sustentar a sua vida, você não vai conseguir ficar milionário, ganhar muito dinheiro, ter um negócio em cima disso apenas com a venda dos livros, tá? E o custo é muito alto. Não estou falando de book, estou falando da impressão dos livros, para você colocar dentro da livraria e depender da venda desses livros ali. Então percebe que eu tenho praticamente tudo jogando contra o meu produto, tá? E mesmo assim, eu tinha que fazer a venda de um programa high ticket, que eu já te falei, de 80 mil, para se tornar uma autoridade no mercado escrevendo um livro best-seller. Então guarda essa palavra aqui, best-seller, porque é nisso que a gente vai focar o nosso pitch, beleza? E aí, o que a gente traz com esse desafio? Aí vou falar sobre o público, tá? Quais são os insights desse público? Então, quando esse público aqui, eu ia falar com ele, eu conversei muito com desses autores que vinham no evento, ou com vários outros produtos que a gente tinha sobre escrita de best-seller, tem uma palavra muito específica que eles falam, que é autoridade. Eu quero aumentar a minha autoridade. O tempo todo eles falavam essa palavra, quero aumentar a minha autoridade. Essa é a palavra principal que eles usavam para descrever o que eles queriam, tá? Então, para eu atrair esse público, eu tinha que falar que o livro tem um poder de aumentar a autoridade deles, tá? Mas aí tem algumas coisas que eu inseria mais, que eu quero que você se atente pra gente desenhar o pitch aqui. Eu vou te mostrar como é que eu encaixei isso aqui pra gente gerar 1,2 milhões no final de semana. Então é o seguinte, para uma pessoa pagar para escrever um livro ou se tornar um best-seller, tá? 80 mil reais, você concorda para mim que é um valor bem alto? Então essa pessoa tem que ter condições financeiras acima do normal. Em outras palavras, elas têm que ser ricas,
beleza? Então, para a pessoa poder gastar 80 mil e ficar tranquila, ela tem que ter uma condição financeira melhor do que a média da população. Então, essa pessoa tem que ser rica, ela tem que ir acima da média. Enfim, entendido todo esse contexto aqui, a gente vai para o próximo passo. E aqui que está a cereja do bolo, e aqui eu quero perder um pouquinho de tempo a mais, tá? Então, a cereja do bolo é o que eu vou falar aqui. Seguinte, toda vez que alguém vem falar autoridade, alguma palavra para você, você tem que pensar o seguinte. Toda vez que alguém fala uma palavra, geralmente essa palavra resume muita coisa. Então, por exemplo, eu quero ter liberdade. O que é liberdade? Tá? Liberdade é o resumo de várias coisas que ela fala, só que ela resume numa palavra. Então, a autoridade, nesse contexto aqui, para autores, para esse público, ele geralmente usa essa palavra autoridade, só que em seguida ele falava outra coisa que parecia um padrão assim nesse mercado. Eu tenho uma mensagem que grita dentro de mim. Vou colocar grita dentro de mim. Uma mensagem que grita dentro de mim. Toda vez que ele falava de autoridade, ele falava, repetia, basicamente, alguma versão dessa frase. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um legado que eu preciso deixar, eu preciso expor, falar para as pessoas isso aqui. Tem uma coisa que grita, tem uma coisa que eu preciso deixar nesse mundo. E isso era resumindo, tá? Era um resumo de autoridade. Eles usam isso para resumir a palavra que é autoridade. Só que quando você vai perguntar, e aí é uma dica importante, quando você for falar com o seu público, não se dê por vencido quando ele fazer um resumo dentro de uma palavra. Por exemplo, quero apenas liberdade. Tá, você tem que investigar mais e perguntar, tá, o que para você significa liberdade? Então eu perguntava, o que para você, quando você diz autoridade, o que você quer? Assim, o que seria a representação disso para você? Você quer palestrar mais? Você quer ter mais seguidores? Você quer fazer o quê? E aí, geralmente, eles me falavam que a autoridade, para eles, tá? A autoridade era ser reconhecido. Reconhecido. Eu vou colocar aqui. Reconhecido. E as pessoas queriam palestrar para muita gente. Palestra. Eles queriam entrevista em TV ou podcast. O que isso significa? No fundo, quando eles falam autoridade, você percebe que eles têm uma mensagem que é para muita gente. Então, no final, eles queriam ter um reconhecimento sobre a mensagem deles. Então, eles queriam, no final, eles queriam ser ouvidos e aumentar o seu status. Porque eu posso aumentar o meu status, eu posso aumentar minha autoridade dentro do exército. Eu poderia falar, eu queria subir de patente e aumentar minha autoridade. Eu queria poder ser um governante e aumentar minha autoridade. Só que eu não seria reconhecido, eu não faria palestra para muita gente, minha mensagem não seria ouvida, no sentido de muita gente ouvindo minha mensagem. O que no final eu entendi? Que eles queriam status, queriam aumentar o status deles. Tá? Quando eu descobri isso, foi simples criar uma oferta que atua no nível mais profundo de influência que existe. Por quê? Porque eu entendi que se eles querem aumentar o status, eles não querem escrever um best-seller, eles querem ter um reconhecimento que o best-seller pode trazer para eles. E aí, eu preciso explicar uma coisa que é muito importante. Existe o meio e existe o fim. O best-seller, eu vou colocar aqui, BS, ele é um meio para eu conseguir reconhecimento. Reconhecimento. Então, o fim é você entrar nessa mentoria para aprender a se tornar uma autoridade, que através de um best-seller, e conseguir ser reconhecido. No final era isso. Beleza? Então, quando eu redefini isso aqui, eu consegui criar um pitch muito mais poderoso, porque eu ia no nível mais profundo do desejo dessas pessoas. Era um desejo inconsciente, não é aquele desejo que a pessoa fala da boca para fora. É a mesma coisa quando eu vou na academia, pergunto para alguém que tem um corpo muito bonito, vamos dizer uma mulher, e você pergunta para ela, por que você malha? E aí a resposta que ela vai falar para você, a resposta mais podada política, é, eu malho por causa da minha saúde. Ela nunca vai falar que ela quer ficar com um corpo maravilhoso para que onde ela passe todo mundo fique olhando, né, para as partes mais avantajadas do corpo dela, né? Porque isso não é socialmente legal, aceito, tá? Ou falar, eu quero ficar bonito pelado, como muita gente pensa e já falou isso para mim em palestra, tá? Assim, na brincadeira, né? Claro. Bom, então quando eu fiz isso aqui, eu peguei e eu fiz um pitch, o pitch mais ridículo do mundo, porque como eu já disse em outros vídeos,
as pessoas estavam cansadas dos mesmos pitches daquela ladainha toda de vai aqui, coloca todas os bullets ali, né? Todos os entregáveis, daí fala dos bônus, daí faz toda aquela ancoragem, coloca tudo dentro de um slide, daí você faz o preço real, aí no final você corta e fala que tá em bônus, aí últimas vagas corre lá e faz a inscrição. As pessoas já estavam manjadas. Por quê? Porque as pessoas vão em muitos eventos e todos os pitches começaram a ficar iguais. E quando tudo começa a ficar igual, o mesmo estímulo, a pessoa já ganha, já vai me vender. E aí as pessoas estavam de saco cheio com isso. Então eu mudei o pitch. Só que se eu mudasse o pitch e não colocasse essa cereja do bolo, não ia ter feito nenhum, eu posso te garantir. Então o que a gente fez? Eu vou te mostrar o pitch de 1.2 milhões agora com os slides que eu usei ali. E eu vou explicar cada um dos slides e o contexto de cada um dos slides. Bom, agora como é que a gente usa na prática? Depois de eu ver tudo isso, eu vou te mostrar o passo a passo de como eu usei os mesmos slides aqui. Eu peguei os slides da minha apresentação e eu vou replicar para você entender como é que eu fiz o pitch para essas pessoas agora. Tá? Esse pitch de 1.2 milhões, eu tô com os slides passo a passo aqui, eu vou te mostrar como é que eu introduzi tudo que eu falei anteriormente para criar esse pitch aqui. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi falar, eu subi no palco, levantei a mão e falei assim, ó, agora eu quero falar com as pessoas que sentem, quem aí sente, que carrega uma mensagem que já não cabe dentro de si. Lembra que é a mesma frase que eles me perguntavam o tempo todo, que era o desejo deles? Pô, eu tenho uma mensagem aqui que eu preciso compartilhar com o mundo. Então, eu comecei com os dois pés na porta aqui, com essa mensagem. Quem aí carrega uma mensagem que já não cabe dentro de si? Então, eu falei, levanta a mão agora, porque é com você que eu quero falar, tá? E aí, eu coloquei isso aqui, e aí eu começo a usar os cases que a gente tinha ali para mostrar que, através de um best-seller, ela podia espalhar essa mensagem para o mundo e ser reconhecida de várias maneiras diferentes, porque cada um tinha um reconhecimento específico. Então, um quer ser reconhecido como empresário, outro quer ser reconhecido como gerar um legado com a sua história, outra pessoa queria ser reconhecida como um mega profissional e ter uma voz ativa dentro de um mercado, ou criar uma marca, enfim. Cada um tinha vários públicos ali e eu explorei todos os ângulos que eu poderia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar da mensagem. E depois, eu comecei a usar alguns cases da própria editora Gente. Então, essa pessoa aqui, que está na foto, ele arrecadou 90 milhões para um hospital que ia fechar, que era o Hospital de Amor de Barretos, de câncer anteriormente, né, que hoje chama Hospital do Amor. Então, através da escrita do best-seller, ele conseguiu arrecadar 90 milhões e manteve o hospital vivo. Tá? Então, eu falei assim, ó, ia ser muito triste se essa pessoa aqui, ela ficasse quieta e levasse a mensagem dela para o túmulo, porque se ela não abrisse a boca, não levasse essa mensagem para o mundo, essa pessoa, se ela não abrisse a boca, não escrevesse um best-seller, não levasse a mensagem, o legado dela para o mundo, provavelmente essa criança aqui, que é tratada dentro do hospital de amor, não existiria. Isso aqui não existiria se ele ficasse quieto. O que eu tô falando? Cara, você não pode morrer irrelevante. Você não pode morrer sem reconhecimento. Então é isso que eu tava falando. Eu trouxe outro case. Se essa pessoa aqui, que é o Maurício Benvenuti, que vendeu 6 milhões de livros, ficasse quieto, provavelmente a marca dele não alcançaria tão rápido esse resultado aqui, que foi, estava mirando um bi em receita e foi comprado, tá, por um grupo. Então, para estimular o outro fator, dinheiro, tá, porque tinha muitos empresários. E se essa pessoa tivesse ficado quieta, provavelmente ela não palestraria para tanta gente. Lembra que eu falei qual que é o desejo? É reconhecimento, status. Então, se essa pessoa ficasse quieta, ela não teria esse status. O que eu estou estimulando? Se você ficar parado agora, você não vai conseguir fazer com que as pessoas te ouçam e essa mensagem que está dentro de você não vai ser ouvida. Qual que é o maior desejo dessa pessoa? Ser reconhecida, aumentar o status dela, muita gente escutar a história dela, deixar e ser praticamente imortal a mensagem dela. Então, o que eu estou falando? Se você não entrar aqui, essa mensagem vai morrer com você, sozinha. Essa mensagem vai morrer dentro de você. Tá? E isso é muito forte, porque é um desejo completamente inconsciente. Quando eu coloco isso aqui na palestra, fica absurdamente forte, poderoso, mesmo sem eu ficar fazendo toda a coragem. E aí, o que eu fiz? Eu falei o seguinte, eu falei dos encontros,
o que eram os entregáveis bem rápido, tá? Passei rapidinho assim, ó. Falei das datas aqui, porque é bem importante. E aí eu falei o seguinte, eu não fiquei cortando, tá? E eu fiz exatamente o contrário. Eu falei assim, ó, isso aqui é muito importante. Eu falei assim, olha, eu poderia vir aqui, ficar fazendo valores e no final riscar e fazer todas as técnicas de marketing, mas eu não vou fazer isso. Se isso aqui você entende que você tem uma mensagem para entregar para o mundo e você quer isso, você quer que essa mensagem não fique guardada dentro de você, porque a Roseli, essa pessoa, ela já sabe fazer isso com os autores que ela pegou, como ela já fez, eu já te mostrei aqui, eu não vou ficar fazendo técnica de marketing. Se não for para você, eu entendo e tá tudo bem. Só que, se você quiser, o investimento é 80 mil, não vou ficar fazendo técnica de marketing, já vou falar para você direto. Se você quiser, vem falar com a gente. E caso não você fale, isso não é para mim, tá tudo bem, eu entendo, não é para você. E tá tudo certo, não tem problema. Então, quando a gente fez dessa forma aqui, eu tive muitas inscrições no dia de pessoas que muitas vezes falavam para mim, Denis, eu nem sei o que é, nem entendi o que vocês vão vender, mas eu quero. E, inclusive, trouxeram mais pessoas. Só que tem um bônus aqui, que é outra cerejinha do bolo, que pra gente rica, você tem que fazer isso aqui. A gente chama de takeaway. O que é takeaway? Eu tenho que fazer o meu produto com gente rica, geralmente ele tem que ser exclusivo. Exclusivo. Por quê? Porque quando eu estou muito disponível, as pessoas não sentem tanto valor assim. Então o que eu fiz? Cara, se é o seu momento, se não é o seu, tá tudo bem, não tem problema. Eu acho que nem é para você vir mesmo. E aí quando eu dou esse takeaway, eu não dou o ar de desespero. Eu não pareço um desesperado vendendo. E aí, quem é rico, ele entende que ele precisa do meu produto. Esse takeaway faz o meu valor aumentar. E isso gera um desejo absurdo pelo meu produto. Beleza? Então, quando você une tudo isso, vendendo o mesmo produto, tudo que eu falei, tudo isso aqui que eu te mostrei, você é capaz de fazer uma oferta absurdamente que toca no lugar mais profundo, de maior desejo, e mesmo que a pessoa não entenda o que é o seu produto, muitas vezes ela vai ficar com desejo sem saber o porquê. Porque toca no lugar, na psicologia da pessoa, vai num lugar tão profundo de desejo que, mesmo sem ela entender direito qual que é o produto, ela vai comprar de você. Claro que, quanto mais autoridade você tiver aqui no seu mercado, melhor. Roseli tem muita autoridade, mas o que explica um ano antes a gente fazer um pitch melhor e ter vendido menos? E dessa forma que a gente fez aqui, a gente conseguir vender mais. O que explica é a cereja do bolo. E isso eu sou muito bom em fazer. Se você tem dificuldade em montar a sua oferta, criar um posicionamento, entender um diferencial que faz com que as pessoas fiquem extremamente desejosas com o seu produto, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você poder marcar uma chamada comigo e eu entender melhor, estrategicamente, como lapidar sua oferta, lapidar o seu posicionamento para que as pessoas instantaneamente sintam vontade de comprar e fechar negócios com você, mesmo que seja um produto muitas vezes maior ou de muito mais valor que o seu concorrente. Dessa forma que eu faço, as pessoas enxergam o diferencial e elas querem fechar com você, fazendo com que o preço, muitas vezes, seja apenas um detalhe na transação. Assim como eu fiz para alguns mentorados meus que saíram de 10 para 90 mil reais, vendendo hoje por 10 mil com muita dificuldade, tá? E depois de um tempo, vendendo por 90 mil com uma extrema facilidade que ele não tinha antes, com as pessoas simplesmente não questionando, porque o processo de diferenciação te coloca em um patamar diferente, assim como eu coloquei toda essa oferta aqui, assim como eu estruturei isso. Aqui no link embaixo desse vídeo você pode preencher lá que a gente vai marcar um horário e conversar, eu ou alguém da minha equipe, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa um like aqui nesse vídeo, um comentário sobre o que você achou de vídeos assim, para que eu saiba se eu posso gravar mais vídeos como esse, e a gente se vê numa próxima.